Há muito tempo atrás, eu comecei a ver anime. Os animes que ainda passavam na TV aberta. Os dois principais animes que eu via eram Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco. Eu tinha uns horários específicos pra ver e adorava. Apesar de tudo, esses animes não conseguiram me fazer gatilhar pra anime. Eu assistia e seguia em frente. Andando perto da minha casa, num grupo de DVDs espalhados pela cidade, eu acabei me deparando com um DVD de Naruto, comprei, botei em casa e assisti. Cara, eu adorei muito. Eu procurei mais e mais DVDs, consumi e tal, e aí eu comecei a ter acesso à internet com o passar do tempo, e aí eu comecei a assistir Naruto Shippuden, e nossa, eu fui a mil com Naruto Shippuden. Comecei a acompanhar os episódios e aí eu comecei a me deparar com uma espera de mais ou menos uma semana entre cada episódio, isso quando eu não me deparava com os fillers. Aí foi meio que me desanimando a assistir, mas eu queria continuar assistindo anime, eu queria continuar consumindo aquele conteúdo. Foi aí que um colega meu falou, por que você não assiste Bleach? Bleach dizem que é muito bom. Fui lá assistir Bleach. E eu adorei. Bleach ele tem todos os aspectos para encantar o jovem que está começando a assistir anime ou que gosta dessa categoria shonen, que é essa categoria mais focada para luta. Bleach tem pouquíssimos diálogos e foca bastante na porradaria. Várias vezes que ele poderia ter resolvido a treta com o diálogo, eles evitam para focar muito na porradaria. Mas a questão toda é, Bleach me marcou por ser depois de Naruto, o primeiro anime que eu assisti que realmente me motivou a assistir animes. Como eu disse, Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball foram muito importantes, mas se eu só tivesse ficado neles, eu teria seguido em frente. Naruto me fez ter vontade de assistir mais, e Bleach foi o primeiro a vir nessa leva de animes que introduziram esse mundo que eu tanto amo hoje. Então eu tenho muito carinho quando eu lembro de Bleach, mas ao mesmo tempo eu consigo compreender como essa obra é péssima. Bleach erra em praticamente todos os aspectos que ele tenta acertar. Meu Deus do céu! É por isso que como Bleach me agonia. Sério, todas as vezes que eu penso em pontos que um anime pode ter durante seu desenvolvimento no geral, Bleach consegue errar em tudo. Não tudo. Eu tô exagerando, ele tem pontos muito positivos, mas sua maioria com certeza são pontos negativos. A começar pelo próprio protagonista. Você tem o Ichigo, onde a gente tem, por exemplo, cada anime shonen tende a ter sua própria energia, sua própria forma de despertar os poderes. Naruto você tem o Chakra, Cavaleiro Zodíaco você tem o Cosmo, o Dragon Ball você tem o Ki, e no Bleach você tem o Reiatsu, a energia espiritual, como ficou traduzida. O Ichigo, ele acaba tendo os maiores Reiatsu de todos, etc. Mas, cara, ele passou o anime todo com uma única habilidade, que é o Getsuga Tensho. Cara, quando você tem um Reiatsu, ele se desperta de 3 formas diferentes. A primeira é o Reiatsu de pressão atmosférica. Quanto mais forte você é, mais pesado fica essa pressão atmosférica ao seu redor. Logo no comecinho, quando o Ichigo encontrou o Zaraki pela primeira vez, ele quase não conseguia se mexer, porque era tanto Reiatsu que a pressão ao redor do Zaraki fazia como se a gravidade tivesse, 10 vezes aumentado. A segunda forma é quando você concentra o seu Reiatsu na sua espada e ganha uma nova forma para essa espada, seja ela Shikai ou Bankai, muito utilizada no anime. E a terceira forma é a forma que eu esperava que o Ichigo evoluísse, que é a forma onde você aprende os Kidos do anime, que são representações do Reiatsu de alguma técnica mais elevada. Por exemplo, você tem os Kidos de proteção, os Kidos de prisão e os Kidos de ofensivos, por exemplo. O Ichigo, ele passou o anime todo com o Getsuga Tensho. E somente isso. É só isso. E outras variações do Getsuga Tensho. E nem são variações, interessantes, como, por exemplo, o Killua. O Killua só tem uma técnica. E ele varia essa técnica para várias outras. Faz parecer que ele tem muitas técnicas, mas são só variantes de uma única técnica. O Ichigo não, é só Getsuga Tensho vestido de outra roupa. Cara, que agonia, velho, que agonia! O protagonista não evolui. Outro defeito de Bleach é que ele não tem um ponto final. Você já chegou a perceber isso? Vamos sempre exemplificar com outros animes, porque Bleach, na minha opinião, tinha potencial para ser o melhor shonen de todos os tempos, mas ele acaba não sendo porque concorrência é difícil, porque a concorrência é difícil. Só que Bleach tinha potencial pra bater junto com essa concorrência, mas ele mesmo não se ajuda. Vou pegar o exemplo do próprio Naruto. Você sabe qual é o objetivo do Naruto. Naruto é muito simples. Ele quer se tornar Hokage. No momento que Naruto se tornar Hokage, não tem mais o que ele fazer. Não tem mais pra onde ele correr. Não tem mais por que andar. Por isso que o Naruto demora tanto tempo pra se tornar Hokage, sendo que ele deveria ter se tornado Hokage na luta contra o Pain. Por isso que o anime enrola tanto com ele como Hokage, porque quando ele se tornar, não tem mais pra onde andar. Tanto que quando o Naruto se tornou Hokage em Boruto, Naruto já tinha acabado e Boruto nasceu. No caso, o anime Boruto nasceu. Porque esse é o ponto final. Outro exemplo, Fairy Tail. O objetivo do Naruto é encontrar o seu pai Ginyu. Outro exemplo, Fullmetal, recuperar os corpos. Cada anime deixa bem claro, esse é o ponto final. Quando o protagonista alcançar esse ponto final, acabou o anime, não tem mais pra onde correr. Bleach deixa que ponto final, pelo amor de Deus? Bleach cria um ponto final a cada arco para ele nunca acabar. E isso é horrível, porque você nunca sabe quando tem um ponto final. Você nunca sabe quando o anime vai acabar. E acima de tudo, você nunca sabe qual é o objetivo
por que você tá assistindo Bleach? Pô, no começo, a Rukia perdeu os poderes, passou pro Ichigo, beleza. E aí entra os dois piores pontos de Bleach, na minha opinião. 90% do anime é filler, e o que não é a mesma história repetidas vezes. Repara, Rukia passou os poderes pro Ichigo, ela foi sequestrada pela Sorotosai, né? Ela foi meio que, entre aspas, contra a vontade dela, pra ser executada. E aí o que acontece? O Ichigo, o cara machão, vai lá salvar a menina indefesa. Beleza, toda a trilha sonora e tal, a gente ignora todo esse contexto. E aí a gente vai pra uma série de arcos fillers pra ir pro arco dos Arancas, dos Hollows. E o que acontece nesse arco dos Hollows? A mocinha indefesa, que nesse caso é a Orihime, é sequestrada pro Ichigo ir lá e salvar ela como machão. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não tem nenhuma diferença entre o arco e outro, a não sei quem tá sendo sequestrado. Mas que sempre é a mocinha indefesa pro machão ir lá e salvar. E aí eu te digo, qual é o ponto final? Ah, tem o Aizen. Pô, mas não tem o Aizen. O Ichigo em si não tem nada a ver com o Aizen. Você já chegou a perceber isso? O Ichigo, propriamente dito, ele não tem objetivo. O Aizen, ele só tá no meio. E às vezes eles se encontram. O Aizen só começa a ligar com o Ichigo quando o Aizen começa a ser uma ameaça mundial. Aí é ameaça pra todo mundo. Mas o Ichigo em si não tem nada a ver com o Aizen. O Aizen tem a ver com o Ichigo, mas o Ichigo não tem nada a ver com o Aizen. Então no final nós temos um protagonista sem objetivo, um anime igualmente sem objetivo, sem rumo e sem desenvolvimento. Porque parece que não importa quanto o protagonista evolua, não tá indo pra lugar nenhum. Porque o Naruto, por exemplo, se a gente for pegar desde o Naruto clássico até o Shippuden, o Naruto ele começa sem nenhum conhecimento da vida e vai evoluindo. Ele não só ganha conhecimento de jutsus e fica mais forte, ele vai ficando mais maduro com o tempo. Vai desenvolvendo técnicas, vai ficando mais inteligente, vai melhorando sua forma de ser e sua forma de viver, se tornando alguém maduro o suficiente para administrar uma vila. O Ichigo tá evoluindo por quê? Qual é o objetivo que o anime passa? Bom, já que a gente tá falando de potencial desperdiçado, vamos falar de todos os personagens de Bleach que andam ao redor do Ichigo. O Chad, a Orihime e o Ishida tinham potenciais demais pra se desenvolver. Mano, a Orihime tinha... Não sei se vocês lembram, mas a Orihime, ela tem um grupo de criaturinhas que auxiliam ela. Cada criaturinha com uma habilidade única, tipo de curar, defender ou atacar. Ela tinha potencial pra ser muito poderosa. E o anime ignora. Agora ela é só alguém que cura. O Chad eu não preciso nem falar. O Chad é o equilíbrio perfeito do combate. Ele tem um braço de ataque e um braço de defesa. O braço de defesa dele já fazia estrago. Ele despertou o braço de ataque. Aí você fala, pô, agora o Chad vai começar a ter mais destaque. Não. O Chad morre depois. Ele desaparece. Ele some. O Ishida é a mesma coisa. Ele só aparece quando ele é conveniente. Tem uns arcos, um aqui, outro ali, tipo, o Ishida ele é 880, ou ele desaparece ou ele tá fazendo alguma coisa muito foda, tipo, quando ele lutou contra o Mayuni, ou quando ele tava recuperando suas habilidades, pra depois sumir de novo. Porque o anime não sabe o que fazer com o Ishida, na verdade o autor não sabia o que fazer com o Ishida, até chegar no arco dos Quincy's, onde ele teve um pouquinho mais de destaque. Como não tem ponto final, a obra no geral, ela não sabe onde se desenvolver, ela não sabe pra que lado correr, ela não sabe o que fazer com seus personagens. Por isso que Fullmetal é tão aclamado, que muita gente até não entende porque Fullmetal é tão aclamado. Repare como os personagens de Fullmetal sabem o que fazer e quando fazer. Repare como o anime sabe desenvolver seus personagens e colocar eles em pontos precisos, porque a obra desde o começo tem um ponto final. É isso aqui. Então ela já programou seus personagens para se desenvolver de uma certa forma. Mesmo quando o anime está entupido de personagem e consegue colocar mais personagens ainda na obra, esses personagens vão ter utilidade, vão servir para alguma coisa no decorrer do desenvolvimento do anime. Em Bleach não. Os personagens que se desenvolvem somem ou morrem, figurativamente falando, pro roteiro, para aparecer mais pra frente, isso se aparecerem. E isso me incomoda demais, até porque o anime tende a colocar personagens fillers, por exemplo, que não vão aparecer depois porque são fillers. E aí quem tá só assistindo o anime complica ainda mais o compreendimento da obra. Não satisfeito, o anime, né, propriamente dito, o anime começa a espancar na sua cara um monte de coisas que dificultam ainda mais você levar o anime a sério. Tipo, o Ichigo começa a usar Bankai a cada 5 segundos para literalmente qualquer coisa. Eu acho que Bankai é uma técnica que o próprio anime fala que demora 10 anos para você desenvolver uma Bankai. Treinar uma Bankai leva em torno de 20 a 30 anos. Para você completar o treinamento de uma Bankai e ficar com a Bankai pronta, leva em torno de 50 anos. 50 anos! O Byakuya já treinou por muito... O Byakuya é um gênio. E ele treinou por muito tempo para ter todas as formas de Bankai que ele tem hoje. E mesmo assim, o anime insiste em jogar o Ichigo usando Bankai a qualquer momento. Sendo que a própria Shikai dele tem uma forma de combate absurdamente interessante de você acompanhar. E ele simplesmente ignora isso. É por isso que eu gostava muito de ver
o Ichigo branco, né? Vou chamar de Ichigo branco porque é mais complicado falar desse personagem. O Ichigo branco lutar, porque a forma de lutar com a Zangetsu era muito interessante. E o anime ignora isso, mantendo Bankai a cada 5 segundos. Tem um filler que eu fiquei tão estressado com esse filler que eu pulei. Onde o Ichigo estava cercado de Hollows que ele lidava sem Shikai nos primeiros episódios do anime, ele usou Bankai. Tipo, não faz sentido. O anime tá insultando sua inteligência. Que é uma coisa, aproveitando que eu citei o Byakuya rapidamente, a gente vai focar um pouco nele. É uma coisa que eu amo tanto no Byakuya. O Byakuya, ele tem uma das lutas mais bonitas que eu na minha visão do anime. Porque além de todas as habilidades que ele tem em combate, como super velocidade, habilidades exímio em espadas, o Byakuya também tem a sua Shikai, que na minha opinião é linda, sua Bankai, que é mais linda ainda, mas acima de tudo, domínio de Kidos. Então no Byakuya você vai conseguir ver ele utilizando Kido de proteção, Kido de travamento do inimigo, Kido de ataque. Então você consegue ver uma variação tão incrível de habilidades no Byakuya que faz a luta dele ficar mais bonita e mais interessante de se assistir. Que é uma coisa que eu não cito na luta do Ichigo. Beleza, mas Bleach não é de todo ruim. Ele tem alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que você tem que saber é que quando o anime se esforçava para desenvolver seus personagens, eram personagens interessantes. Não sei se você chegou a reparar, mas o Ikako, membro da 11ª divisão, ele se inspira muito no Zaraki. A maneira dele de falar, de agir, de interpretar, tudo é baseado no Zaraki, que é seu espelho, seu reflexo do que ele quer ser. Mas mesmo o Ikako se inspirando no Zaraki, ainda assim é um personagem muito único, com suas próprias características, com suas próprias formas, e eu acho isso muito interessante, quando você tem inspiração do personagem, mas você não necessariamente copia o personagem um do outro, sabe? A mesma coisa com o Renji se inspirava no Byakuya, por isso no começo ele era tão sério, porque ele se inspira no Byakuya, mas com o tempo o Renji tomou mais sua própria personalidade, e na minha opinião isso é muito positivo. O próprio Byakuya é interessante e tudo mais, mas esses personagens acabam morrendo no meio de um roteiro podre. É o que eu tava falando. Os dois principais arcos e canônicos arcos de Bleach, que é o arco da Soul Society e o arco dos Arancas, é literalmente o mesmo arco. É um repeteco do mesmo arco. Você já chegou a perceber isso? Por exemplo, você tem o personagem louco, muito forte, que acaba lutando com o Ichigo porque desses dois personagens iguais são extremamente poderosos e em algum momento eles se tornam uma barreira pro Ichigo, que no caso do arco da Soul Society é o Zaraki, e no arco dos Arancas é o Grindel. Logo em seguida, você tem o personagem mais calado, sério, e de alguma forma superior, entre aspas, ao personagem anterior, seja pela sua própria habilidade ou por superior em força mesmo, que acaba fazendo o Ichigo evoluir de uma certa forma, ganhar uma nova forma, para ganhar desse novo personagem. Onde você tem o Byakuya, que fez o Ichigo ganhar Bankai, e o Rukiora, que fez o Ichigo ganhar Resurrection. E sim, aquela forma é Resurrection. Eu acho que Bleach tinha potencial para ser absurdamente incrível. Ele só precisava dar um pouco mais de seriedade para sua obra. Eu não me refiro a seriedade, tipo, tirar o humor ou algo do tipo. Eu me refiro à seriedade do tipo do autor levar sua própria obra a sério. Hoje em dia Bleach tem muitos fãs porque é uma obra, como eu disse. Bleach trouxe uma coisa muito diferente que eu acho muito interessante. Primeiro que Bleach trouxe uma ação, um dos shonens da década quando foi lançado, porque ele tinha muita ação e muita gente só estava assistindo pela ação. Então se você só estava assistindo pela ação, não tá se importando com o roteiro, desenvolvimento de personagem, aí tudo bem, mete um Bleachão mesmo e seja feliz. Mas um ponto que Bleach me incomodava é o fato de não ter roteiro, um roteiro interessante, desenvolvimento de personagem. Mas outro ponto positivo em Bleach é que ele trouxe um diferencial para quem curte um pouco de diferencial, onde a gente tem um protagonista mais dark. Pelo menos visualmente falando, o Ichigo ele não segue esse padrão colorido e bonito dos protagonistas. Ele utiliza mais energias escuras, ele tem aquelas formas mais grotescas, por assim dizer, e isso agradou muita gente, porque é um diferencial. Você vê, por exemplo, o Naruto ele é sempre estiloso, sempre com roupas que de certa forma, entre aspas, combinam. O Goku agora desenvolveu técnicas cada vez mais coloridas e bonitas. O Ichigo não, sempre mantém essa aura dark. Quem gosta, então ficou ainda mais interessado. Mas eu acho que Bleach, eu tô fazendo esse vídeo muito mais por desabafo, porque eu sinto que Bleach tinha potencial para ter muito mais destaque, muito mais potencial do que ele tem hoje em dia. Mas infelizmente esse potencial foi desperdiçado. Quer ver, tipo, o Ichigo ele teve aquela trama da mãe dele.
Não sei se vocês lembram que a mãe dele foi morta por um Hollow. Era pra ter todo um desenvolvimento, uma história interessante, um momento até que você, quem sabe, até emocionasse o telespectador quando o Ichigo confrontasse aquele Hollow que matou a mãe dele. Mas não aconteceu. O Ichigo confrontou esse Hollow em algum momento, o Hollow fugiu, ele apareceu de novo com o pai do Ichigo e morreu com um golpe. Isso apareceu para apresentar uma forma diferente, tipo, explicar por que os capitões não tinham espada gigante, sendo que a explicação do Ichigo ter espada gigante é porque ele tinha muito Reatsu. Pegaram uma característica importante dos personagens e simplesmente jogaram no lixo. É isso aí. Tá entendendo porque Bleach tinha potencial pra ser muito melhor do que ele é, e hoje eu sinto que Bleach só é mais nostálgico do que é bom? Digo isso porque eu mesmo só tô fazendo esse vídeo porque eu sinto muita nostalgia por Bleach, mas infelizmente é um anime horrível. E isso me deixa muito frustrado.